Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas do 8º período de matemática da FAFOPA, né? Então, vamos para a nossa segunda lista. Essa segunda lista eu vou dividir em duas partes. Vou gravar a primeira parte agora, que o tempo está um pouco reduzido aqui, mas aí, hoje, à noite, eu ainda gravo a segunda parte da segunda lista, beleza? Então, para a gente seguir o nosso conteúdo. Então, a segunda lista, ela versa, quando a gente vai ver aqui, deixa eu projetar lá para vocês, aqui, deixa me ver. Ela versa aqui, ó, falando o quê? Sobre o método do fator integrante. Ou seja, a equação não exata, né? Então, como é que a gente vai definir quando a equação é exata ou não é exata para utilizar? Na verdade, as duas, nós utilizamos o método do fator integrante. Só que para a equação não é exata é um caminho e para a equação exata é outro caminho. Beleza? Então, nessa primeira parte eu vou fazer essas três letras, né? A letra A letra B e a letra C, beleza? Então, vamos seguir o rumo aqui para a gente fazer a primeira questão, letra A. Então, o que é que nós temos na primeira questão, letra A? Óbvio, né, que a lista é o que? Resolva as equações diferenciais abaixo. Então, eu tenho a letra A aqui, né? Do tipo lá, y' menos xy é igual a menos x. Essa virada aqui é realmente para eu ver qual é a questão aqui, o que é que está rolando na lista. Professor, o que é que eu preciso entender aqui, ó? A gente pode fazer aquela técnica da equação exata, né? Vamos primeiro colocar y' como dy dx para ver, na verdade, se a gente consegue primeiro trabalhar com o método das variáveis separáveis. Então, vou colocar aqui, ó, dy dx menos xy é igual a menos x. Se eu ponho o menos x para cá, o que é que eu vou ter? Ó? É dy dx menos, né? Vou colocar o menos em evidência aqui. Aí eu vou ficar com menos x em evidência, no caso y menos 1. Que técnica foi essa, professor? Rápido aqui, né? Você tem que estar ligado, né? Vocês já são professores de matemática aí. Então, o que é que eu tenho aqui? Menos xy mais x é igual a 0. Aí eu vou colocar x em evidência, né? Então, vamos colocar aqui, eu tenho dy dx, no caso, menos x, que multiplica y menos 1, é igual a 0. Será que eu consigo isolar o y menos 1? Se eu dividir tudo por y menos 1, eu vou chegar numa coisa legal aqui. Dá para eu resolver pelo método das variáveis separáveis. Ó. Se eu passo isso aqui para o outro lado, o que é que eu vou ter? Ó? dy já podia ter passado aqui, né? dy dx é igual a x que multiplica y menos 1. Aí eu posso passar o dx para cá e o y menos 1 para cá. Ou seja, eu tenho o método das variáveis separáveis, né? Dá para resolver aqui. Vou resolver pelo método das variáveis separáveis e depois vou resolver pelo método do fator integrante, que resolve também, né? Então, o que é que eu faço? O método das variáveis separáveis é integral de um lado, né? Eu consegui separar. Eu pensava que essa questão que eu fui buscar no livro não separava. Por isso que eu coloquei ela aí para vocês, né? Eu achava que não separava. Se eu só conferir, consigo separar mesmo. Dessa maneira aqui. Então, o que é que acontece? Integral de um lado, integral do outro lado. O que é que nós teremos aqui? Isso aqui, ó. Integral de dy, y menos 1 é ln de y menos 1. Integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais a constante c, né? Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Para tirar o ln daqui, eu vou colocar e elevado e e elevado dos dois lados, né? Como e está elevado, eu garanto que eu posso tirar do módulo.
Então, eu vou ficar com y menos 1 é igual a e elevado a x ao quadrado sobre 2 mais c. Vou desmembrar esse e e colocar o 1 para o outro lado. Então, o que é que nós temos? Ó? Y é igual a 1 mais, né, menos 1 vai para lá, mais 1, é elevado a c vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2. E elevado a c é uma constante, né? É uma constante também. Constante elevada a constante. Por fim, eu fico com 1 é igual a y mais c, que multiplica e elevado a x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a minha resposta. Eu vou fazer pelo método da variável, eu fiz pelo método da variável separável, né? Eu vou fazer pelo método do fator integrante, exatamente para ver se a gente chega no mesmo resultado. Anote aí no seu papelzinho. Y é igual a 1 mais a constante vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2, para ver se a gente chega no mesmo resultado, né? Então, eu vou puxar daqui mesmo, né? Para você ter anotado ali, eu vou puxar daqui. Então, a minha questão é y, linha, menos xy, é igual a y. É igual a menos x, né? É igual a menos x. É igual a menos x. Então, o que é que eu faço, na verdade? O que é que nós temos aqui? Se eu ponho aquela questão dy dx, ó, eu tenho o seguinte, ó, dy dx, que é y', né? Mais uma função de x, y, é igual a uma função de x. Beleza, né? Eu tenho exatamente essa configuração aqui. E como é que eu acho o fator integrante? Eu quero ver se eu chego a isso aqui também, pelo fator integrante. Então, meu mi, que é meu fator integrante, na verdade, ele é elevado à integral de px dx. E para que ele serve, né? Para que eu tenho o tal do fator integrante aqui? É exatamente para eu poder transformar isso aqui numa derivada do produto. Como assim, professor, uma derivada do produto? Assim, ó. Na verdade, olhando a hora, eu vou dividir em 3 partes. Essa é a minha primeira lista, né? Porque eu fui resolver pelo método das variáveis separáveis, né? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Se eu jogo um mi aqui, ó. Se eu jogo um mi aqui, vamos lá, ó. O que é derivada? Vamos botar em x de μx vezes y. Derivada do produto. É a derivada da primeira vezes a segunda. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda. Mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? Eu só vou inverter essa ordem aí. Eu vou fazer a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Por que que a gente faz isso? Ó? Se eu multiplico todo mundo, o fator integrante ele entra na equação multiplicando todo mundo. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por mi de x. Ou seja, eu vou ter mi de x aqui e mi de x aqui. Aí o que é que acontece? Quando eu ponho mi de x aqui, eu vou ter, ó, vou pôr aqui, ó, vou ter mi de x dy dx mais mi de x px vezes y. No momento que eu ponho mi de x vezes px, sabendo que mi de x é isso daqui, o que é que vai acontecer aqui no jogo do bicho? Ó? Eu vou ter mi de x vezes y', quando eu multipliquei todo mundo aqui por mi de x, mais mi' de x, ou seja, mi(x) vezes p de x é mi' de x. É a integral de mi de x, a derivada de mi de x, y. Ok, aí eu chego naquilo que eu quero. Então, o que é que acontece? Eu vou calcular esse mi de x e vou jogar aqui dentro, multiplicando todo mundo. E você vai entender. Então, reveja isso aqui para entender o intuito, o cerne, né? O espírito do fator integrante. O fator integrante ele entra multiplicando todo mundo aqui. Ok, eu vou apagar aqui para você se ligar. Vou calcular o fator integrante e vou jogá-lo aqui para dentro, né? Então, mi de x, ele vai ser
mi de x, ele vai ser e elevado à integral de p de x, que é menos x de x. Integral de menos x, o menos sai, integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, meu E vai ser E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. E mais a constante. Põe a constante igual a zero no fator integrante. Tem problema não. E agora eu vou multiplicar isso aqui por todo mundo. Ó. Aí eu vou ter E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Y', vou deixar assim. Menos E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. XY é igual a E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vezes menos x, né? Deixa eu só organizar. Menos x elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser o meu D mi x y dx derivada a primeira vez a derivada da segunda mais, óbvio, né? Aqui vai ser mais a derivada de mi de x, que se eu derivo mi de x dá isso aqui, pode olhar, pode derivar menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2, no caso, e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vai dar exatamente isso aqui, y. Então, eu vou aglutinar. O que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou fazer D de E elevado a menos x ao quadrado sobre 2, y, dx é igual a menos x, que multiplica E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Vou passar o dx para cá e integrar os dois lados. Vou passar o dx para cá e integrar os dois lados. Aí o que é que eu tenho? Vou repetir aqui, né? D E elevado a menos x ao quadrado sobre 2y é igual a menos x E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dx, né? Ele veio para cá. E agora, integral na esquerda, integral na direita. Integral disso daqui é a primitiva, ela própria, né? E elevado a menos x ao quadrado sobre 2y. É igual, né? A integral disso daqui, na verdade, vai ficar o quê? É elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Eu vou ter elevado, na verdade, né? Porque, ó, a derivada, botar assim, né, na linha. A derivada de E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 linha é o quê? Eu derivo, eu repito aqui, né, e derivo em cima. Então, menos 2x sobre 2 é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. É a derivada desse aqui, né? Então, o que é que eu vou ter? Ó? Corto 2 com 2, menos x é elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Ou seja, é a derivada disso. Logo, isso daqui é a integral daqui de dentro. Ou seja, é a primitiva daqui, né? Porque quando eu corto 2 com 2, eu fico com isso aqui de dentro. Então, essa é a primitiva. Então, eu vou ficar com E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. E elevado a menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante, né? Como eu quero y, eu vou dividir todo mundo por E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Eu vou ficar com y é igual a E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 dividido por E elevado a menos x ao quadrado sobre 2 vai dar 1, né? Mais C vezes E elevado a x ao quadrado sobre 2, né? Eu vou dividir, vai ficar C sobre E elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Quando eu subo, né, eu mudo o sinal do expoente, vai positivo. Então, a gente chegou exatamente ao que a gente tinha lá, quando a gente fez pelo método das variáveis separáveis. Professor, o método do fator integrante, ele é um pouquinho mais demorado. Mas vai ter um momento que você só vai fazer por ele. Aqui não, aqui eu consegui separar. Eu achei essa questão no livro, lá no tópico de método do fator integrante, porém eu vi que dava para resolver pelo método
das variáveis separáveis, né? Que é o primeiro método que a gente deve tentar. Feito eu, tentei e desenrolei. Beleza? Então, como eu disse, eu vou dividir em três partes. Tenho um compromisso agora. Então, essa é a primeira parte aí da nossa segunda lista de exercícios aí de revisão de tudo que a gente viu de EDO. Tamo junto, né? Oitavo período de matemática da FAFOPA.